Eu vou já chamar o nosso amigo, o nosso convidado especial. O meu grande amigo, irmão, que a gente pode chamar-se de irmão, o Wagner de São Paulo. Tudo bem, Wagner? Olá, boa noite, tudo bem? É um prazer estar com você aqui. Obrigada de ter aceito esse convite rapidinho, né? Só para, como eu digo assim, é um presente de Natal. Enfeitar um pouco mais a nossa noite de quarta-feira. Primeira noite de quarta-feira, dia 1º de dezembro de 2021. E o Wagner, para quem não conhece, ele também é um grande estudioso. Ele atende em São Paulo, ele também tem outra profissão que leva junto, né? E, assim, é um guerreiro, porque quando a gente trabalha com pessoas, a gente se desgasta também. É muito gostoso, mas você se desgasta. Por quê? Não é só cuidar da pessoa. A gente tem que simplesmente buscar conhecimento, né, Wagner? E eu estava falando aqui, não sei se você me escutou, só para terminar esse assunto, da colega que, quando nós estivemos ali, nesse final de semana maravilhoso, na hipnose não verbal, e ela estava com muitos conflitos com a mãe, conflitos com o pai, e ela estava muito irritada. E ela simplesmente chegou para mim e falou: Elisa, eu não sei o que eu faço aqui, eu acho que eu quero ir embora. E aí, conversando com ela, eu falei: mas você já chegou até aqui? Todos os problemas continuam lá fora. Aproveite essa parte sua que trouxe você até aqui. E assim ela ficou. Quando foi, ela participou daquela dinâmica das gerações, né? Aonde você vai buscar mesmo essa dor, né? Essa coisa que está te incomodando, a facada no peito, como se fala, né? E no dia seguinte ela veio, ela me deu um abraço. Gente, não há dinheiro que pague uma coisa tão gostosa assim. Ela me deu um abraço e falou assim: Elisa, obrigado por você ter dito aquelas palavras para mim, porque você acredita, Wagner? E foi o que ela falou para mim: você acredita que já fazia 25 dias que estava atrasada a minha menstruação e eu estava com muita cólica. E não tem nada de gravidez, porque está tudo certinho, não era gravidez. E simplesmente a coisa se resolveu, desceu a minha menstruação e eu me sinto leve, eu me sinto natural. Uma única dinâmica, né, Wagner? Que ela se entregou. E agora, então, depois que eu contei a minha história, eu quero que você se apresente com nossos amigos. Quem é você, o que você faz, da onde você é. Vamos lá? Olá, muito boa noite. Boa noite. Em primeiro lugar, obrigado pelo convite, né? Sempre um prazer estar aqui debatendo sobre a hipnose, a hipnoterapia e a programação neurolinguística e como a gente pode ajudar as pessoas, né? Com uma conversa, às vezes, como você acabou de citar, né? E libertando as pessoas de problemas emocionais. Não vou chamar de traumas, nada disso. Às vezes é só uma emoção ruim que a pessoa carrega já há algum tempo e que faz tanto mal para ela, né? Em uma sessão, uma conversa, às vezes, a pessoa se liberta. Então, isso não tem preço, né? Como você disse. A satisfação de ver a pessoa resolvendo algo que carregava tanto tempo não tem preço, né? Sim, sim. Eu sou hipnoterapeuta com formação em hipnose clínica e hipnose não verbal, programação neurolinguística, né? E eu gosto muito de debater, né? Eu uso muito mais a programação neurolinguística do que a própria hipnose nos meus atendimentos, porque eu percebi que as pessoas elas querem contar uma história, elas querem dizer como elas chegaram até ali, né? E é engraçado, porque a gente vai percebendo na história das pessoas o quanto ela forma um mundo totalmente à parte, mostrando que aquilo tem toda a razão, é a verdade mais pura. Sim. Oi. Olá, o grande professor, saudades desse professor. Esse professor, ele planta sementinha na cabeça de todo mundo. Não é possível, a gente não para de pensar nele, né, Wagner? Exatamente, é o tempo todo. Porque a gente sai do curso, mas o curso não sai da gente, né? Não sai, não sai. Você pensa nisso o tempo todo. Olha lá, Magda.
Eu nem sei o que eu falo, porque eu, por mim, já falei, eu vou de grudinho, igual aqueles bichinhos grudinho, né? Então, e Wagner também, para quem está aqui nos assistindo, é como ele mesmo está falando, ele utiliza bastante a programação. E hoje, escutando um outro grande mestre, Hélio Couto, ele fala sobre a programação neurolinguística, e que é a mesma coisa da hipnose. E que muitas vezes você não precisa botar a pessoa no transe, mas simplesmente fazer com que ela veja uma outra imagem sobre aquilo que lhe faz sofrer. Olá, Magda, que linda. Isso. Na realidade, né, boa noite, Marcelo, boa noite, Magda. Na realidade, não precisa colocar a pessoa no transe, porque ela já está num transe que é uma verdade que ela conta para ela mesma. A gente usa a programação neurolinguística para tirar a pessoa daquele transe em que ela se encontra, né, muitas vezes presa em sentimentos ruins que tiram toda a possibilidade da pessoa crescer, né? Hoje eu coloquei bastante ali sobre o assunto, o tema da nossa live de hoje, e o Wagner veio assim só para brilhantar a minha live, a nossa live, sobre o Natal, sabe, Wagner? Porque assim, as Legal. pessoas, eu já encontro as pessoas, né? Ai, que desgraça que vai ser. Por que não sei o que, não sei o que? Por que brigou com a cunhada? Por que o papai se foi? Por que não sei o que, não sei o que? Então, eu queria estar colocando para as pessoas que todas as pessoas que entram na nossa vida, da mesma maneira que elas entram, elas têm o direito de sair. Seja para outra dimensão, ou seja, aqui mesmo, mas que sigam a sua própria vida. E eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque certamente chega para você. E assim, né, essas técnicas da PNL, da hipnose, explica como é que isso pode estar mudando a imagem, né? Que a gente trabalha muito, né, Wagner, com a coisa da imagem, né? Como é que eu posso sobrepor uma imagem, por exemplo? Eu não tenho mais meus pais na mesma dimensão, meus avós, todos se foram virar estrelinha. E então agora eu estou sozinha aqui em relação aos meus familiares, né? Mais antigos. Mas eu não, nem por isso eu vou ficar triste, vou ficar chorona. Não, foi bom enquanto durou. Mas há pessoas que adoecem, Wagner, que simplesmente não querem. Olá, o Tiago, boa noite. E nós estamos aqui, eu e o Wagner, para responder qualquer pergunta que vocês quiserem sobre a hipnose não verbal e programação neurolinguística, que é o que a gente vem, né, há muito tempo ali, esse ano todo de 2021, batalhando, estudando e ajudando pessoas. Conta para mim ali também seu olhar sobre como que podemos estar melhorando tudo isso para uma pessoa que sofre, porque o Natal, as festas e como que eu viro, né? Como que eu me viro. Eu sempre gosto de contar uma historinha sobre momento e local, né? Você com certeza já foi em alguma festa, né, de casamento, que são festas com muito mais pessoas, né, com todo aquele movimento e tudo mais. E ao final da festa, ou no dia seguinte, você escutou alguém dizer o seguinte: a festa estava sensacional, eu dancei a noite inteira, me diverti a noite inteira, conversei com pessoas interessantes, né? A pessoa adorou. E na mesma festa, tinha uma outra pessoa que disse: a festa estava horrível, eu não vi a hora de ir embora, a música estava chata, as pessoas eram chatas. E a pergunta é: o problema é o local? Definitivamente não. Definitivamente não. É o seu estado de espírito, né? O final do ano, eu ouço muitas pessoas dizerem: eu odeio as festas de fim de ano. Assim como eu ouço muitas pessoas dizerem que odeiam a sua data de aniversário, né? Verdade. Então, o problema não é a festa, não é seu aniversário. O problema é como você encara essas datas. É a expectativa que você gerou para essas datas. A festa de fim de ano, ela é muito emblemática. Normalmente uma reunião familiar, né, em que a criança nutria uma expectativa de alguns presentes que podiam acontecer como podiam não acontecer. Tem sempre, e aí não escapa disso, tá? Tem sempre o tio mala que faz uma brincadeirinha que, de certa forma,
ofende ou gera mal-estar, né? Principalmente na criança, no adolescente, e aquilo fica. E às vezes não é que você odeia as festas de final de ano pelas ausências, isso é só a desculpa atual. Você não gosta da festa de final de ano porque você tem sentimentos ruins em relação a ela, né? Coisas que foram ao longo da sua vida acontecendo e você foi acumulando. E hoje, quando chega a festa do final do ano, você lembra daquelas coisas, né? Ou não necessariamente de maneira consciente, né? Sim. Aquilo traz a proximidade das festas de fim de ano traz esse sentimento ruim, né? Sim. E como nós podemos ajudar essas pessoas? Nós podemos tentando identificar qual é aquele sentimento, qual é o motivo pelo qual a festa do fim do ano para ela é um sofrimento. É algo que ela não gosta, que se pudesse ela cortava essa etapa do calendário e passava direto, né? E eu posso garantir para vocês que uma vez que é identificado o motivo pelo qual gera esse mal-estar e a gente faz um trabalho que a gente chama de ressignificar, que é simplesmente tirar a emoção ruim daquela imagem, ninguém vai perder a memória de forma alguma. Não. Imagine se você começasse a apagar partes do seu passado, né? Quem é você a partir do momento que você apaga um pedaço do seu passado? Então você não apaga nunca o seu passado. As imagens e as memórias estão lá. O que você vai mudar é o quanto aquilo te traz de sensação ruim ou de dor, né? Esse é o grande ponto. Tirar a dor daquela imagem, daquela cena e permitir que a pessoa possa conviver normalmente. A gente até comentou sobre isso no final de semana. A pessoa não precisa estar sorrindo o tempo todo para estar feliz. Sim. Mas basta ela não estar sofrendo, né? Então é isso que a gente tem que tirar das pessoas. E assim, o que é incrível, né, Wagner, né? Isso no curso, quando a gente acompanha como aluno, ou mesmo assim, Wagner também já é monitor, já está ali para auxiliar os novos, os novatos. Estou muito séria. Eu tô aqui sorrindo, eu tô escutando o que ele tá falando, Tati. E você aí, tá tudo bem? Obrigada de estar aqui com a gente. E aí, assim, né? O que eu falo, a gente acaba vendo coisas e aprendendo técnicas que são incríveis. Essa semana mesmo, Wagner, eu atendi uma pessoa justamente com essa demanda. Ai, que droga, vou ter que ir lá para a família, não sei o quê, e eu já estou passando mal, já não sei o quê, já tem crise de ansiedade, não sei o quê, não sei o quê. E aí, então, vamos aplicar uma técnica, né? E aí, então, eu coloquei para ela, que lindo, eu coloquei para ela a técnica da roda do círculo de dor. Você, meu amigo, minha amiga que está aí, você faz ideia que existe uma técnica do círculo de dor? Wagner, amigos, foi incrível, porque ela naquele momento, e o que é a hipnose não verbal, né? Só para colocar um pouco mais para aqueles colegas que estão entrando e que de repente não sabem o que é. Nós muitas vezes estamos ali ao lado da pessoa e de repente a gente vai verbalizando. Imagine agora que você está ali com aquele sentimento, a pessoa nem fala nada, né, Wagner? E ela, assim, ela se colocou no círculo de dor, né? E a gente fez toda a técnica de acordo com como eu aprendi com o grande professor Marcelo, né? E assim, ela foi ficando tão assim oprimida, tão fechada, e foi subindo um rubor assim dela, sabe? Então, tipo assim, né? Ela vai conseguir se livrar disso. E em questão de segundos, né? Em questão de segundos, quando você vê que a pessoa tá ali, que não suporta mais, a imaginação de já estar lá, já estar passando com aquela situação de um tio que bebeu demais, ou aquele cunhado que de repente fica com aquelas brincadeiras sem graça, e de repente ela assim, depois que ela me contou o que era, porque não precisava ter contado, né, Wagner? Ela se livrando do problema dela, a gente não precisa saber o que é. Mas ela me fez questão de contar depois, porque ali na hora que ela sai do círculo de dor, e ela deu um grito, o Wagner, uhul, né? Tipo, consigo, né? E assim,
Muito, muito legal, né? Porque a gente vê ali dentro do curso, dentro das técnicas que a gente aprende, que também, né? Você fala, não, é porque está todo mundo engajado, já está todo mundo ali com a ideia da hipnose, da programação. Não, não. Isso funciona. E funciona? Não sei, mas funciona porque funciona. E aí depois ela falou para mim que ela simplesmente se imaginou indo lá para a terra dela, lá para os Mato Grosso, lá, e assim, ela visualizou a cara das pessoas parentes, e assim, e agora, né? Aquela coisa do 0 a 10, como você se sente? De boa, já estou de mala pronta. Então, olha, o que eu quero dizer assim, amigos, amigas que estão aqui, que Wagner, eu e todos esses colegas, a Tati, que está aqui também, nós que detemos dessa técnica, dessa ferramenta da hipnose não verbal, é sensacional, Wagner, porque a pessoa é muito rápido, ela simplesmente, ela passa de um estado de muito sofrimento para um estado de leveza. E isso é muito legal, né, Wagner? Muito legal. Não tem preço, né? Não tem preço. Às vezes a pessoa carrega esse mal-estar por anos. E a gente está falando anos, décadas, né? Sofrendo ano após ano, com a iminência de um momento que sabe que vai ter, né, algum conflito. Tem até piadinha, né? Que festa de final de ano não é festa se não tiver briga na família, né? Então, cada família tem a sua história aí para contar, né? E aí a pessoa já fica sofrendo por antecipação com aquilo, com a possibilidade daquilo. E aí você, né, numa conversa, uma única sessão, conseguir reverter esse cenário, não tem preço. Definitivamente é libertador. Libertador. E assim, a pessoa também pergunta, por quanto tempo isso vai durar? Né? Porque se foi tão rápido acontecer, pode ser que de repente isso não dura. E aí então tem o grande mestre que ele fala assim, né? Que ele trabalhou com uma pessoa e colocou uma palavra. E toda vez que, se algum dia eles se encontrassem e ele falasse aquela palavra, ela ia ter uma certa reação, tá? De sorrir ou de simplesmente ir ao encontro dele e abraçá-lo, né? E aí, passados 15 anos, Wagner, ele encontra essa pessoa e ele pega e fala a palavra mágica e ela simplesmente vai e faz a mesma coisa do que 15 anos atrás. O que eu quero dizer com isso? Quando a gente quer uma coisa, quando eu me entrego mesmo numa dor que eu não quero mais, está resolvido, não precisa mais, a não ser que eu queira ser a vítima. Se eu quiser ser a vítima, não funcionou nada, rasgou dinheiro. Mas, se você quiser ser o criador, é muito rápido, né, Wagner? Na PNL, eu sempre digo para as pessoas que história triste dá ibope. Verdade. Ninguém quer ouvir história em que você foi vencedor e tudo mais. Agora, uma história em que você está sendo, né, sacrificado, seu chefe te trata mal, sei lá, briga familiar com a esposa, com o marido, com namorada, namorado, né? Isso dá ibope. E aí, as pessoas que mais prestam atenção no que você está falando e te apoiam, né? Não, realmente, você é o coitado da história. São pessoas que não querem te ajudar. Não querem te ajudar. Querem te manter naquela situação que só está trazendo dor para você. Né? Quem quer realmente te ajudar vai te questionar, mas será que... Qual a sua parcela de culpa nessa história toda? Sim. Eu atendi um rapaz, ele passou mais de 30 minutos me contando por que todo mundo tratava ele mal e que ele só queria ajudar, que não sei o quê, que não sei o quê. E ao final eu só perguntei isso, qual é a sua parcela de culpa nesse conflito? Sim. Aí caiu a ficha. Talvez naquele dia eu reagi de uma maneira mais intempestiva e acabei provocando, porque eu estava na casa da pessoa, então ela se sentiu agredida. Quer dizer, a resposta estava com ele mesmo, o tempo todo. Sim. Mas ninguém nunca tinha perguntado para ele qual era a parcela de culpa dele. Sim, sim. E muito interessante você falando isso, né? Essa semana tem
o meu paciente, chama M, de 10 aninhos, né? E ele veio me trazendo um presentinho. E assim, junto com a mãe, com o pai, e ambos falaram assim, Elisa, eles me chamam de doutora. Sim, eu sou uma doutora da mente. E assim, ele me chamou, ele falou assim, Elisa, eu não sei, mas o milagre aconteceu no nosso filho, porque ele é outro menino na escola, outro menino em casa, ele faz os afazeres, eu não vejo ele tão mais irritado, né? E aí ele me trouxe um presentinho. Ah, que coisinha mais linda. E assim, né? Olha só o que é uma sementinha que você consegue plantar numa criança de 10 anos, né? Hoje eu já tenho marcado o horário com a mamãe e o horário com o papai. Por quê? Olha Porque eles isso. perceberam que se o meu filho conseguiu mudar em tão pouco tempo, e quantas sessões foram? Cada vez que ele vinha, ele trazia uma demanda, a gente trabalhava aquilo de maneira muito rápida, muito sutil, por ser uma criança em formação, mas entrou tão fácil na cabeça dele, né? Essa coisa de domínio sobre a minha máquina mental, né? Olha E os isso. pais, então, simplesmente falaram assim, Elisa, é incrível, porque ele estava apresentando um comportamento de já estar, tipo, na berlinda na escola, quase sendo expulso da escola, em casa não estava convivendo, enfim. E ele muda. Então, assim, se uma criança consegue mudar e a ponto de interferir no sentido do âmbito familiar, né? Os pais vendo isso é a coisa mais linda. Olha só, o Neto fazendo invejinha pra gente. O Neto, um grande hipnoterapeuta, também já trabalha com hipnose não verbal, dizendo que está na Bahia com a Liane. Beijos a vocês aí e que salve Bahia, Salvador. Isso é uma delícia, aproveite bastante, que é o que a gente tem que fazer na vida, aproveitar os momentos. Ô, Wagner, eu Exatamente. queria que você colocasse um pouco como que funciona essa coisa de repente, eu tenho ali um pensamento obsessivo. Não vamos falar de pessoas que tenham situações muito, muito críticas, mas o pensamento obsessivo. Como que a hipnose ou a PNL pode ajudar essa pessoa? Eu que faço a pergunta para você hoje. É, existem pensamentos que são verdadeiras crenças, né? E essas crenças, elas vão te tirando as oportunidades de você crescer. Uma das crenças, né, mais comuns é a crença de escassez, de que eu não sou merecedor de ter dinheiro, que eu não sou merecedor de ter uma promoção na empresa, né? A tal da síndrome do impostor, né? Que assim, a pessoa acha que ela está fazendo, mas ela não é capaz de fazer aquilo tudo, e que os outros veem nela mais do que ela mesma é capaz de entregar, né? Então, essas crenças, por si só, elas são facilmente trocadas, né? Não vou dizer que você vai extirpar a crença, mas você vai trocar uma crença de escassez por uma crença de merecimento, de que você realmente é competente, é capaz e merece todo o sucesso que você tem e todo o dinheiro que você tem. E a partir de agora, todo o dinheiro que entra na sua mão, ele vai ser multiplicado, porque você sabe como administrá-lo, você sabe como fazer o melhor uso, né? E isso vai, a partir do momento que você tem essa ciência de ter um bom relacionamento com o dinheiro, sabendo que você precisa ter um bom relacionamento, né? Sua vida só vai para frente. Existe uma cultura da escassez, quando na realidade o mundo ele é de abundância. O mundo é de abundância sob todos os aspectos, mas a gente está falando de dinheiro. Existe muito dinheiro no mundo, muito, 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 muito mais do que a gente é capaz de gastar. Você só não está acessando aquele dinheiro, né, que você acha que não é merecedor, né? Para algumas pessoas, vocês vão me chamar de louco, tá? Mas eu recomendo você, toda noite, antes de deitar, e assim que acordar, você fazer
uma pequena, não vou chamar de oração, mas falar algumas palavras em relação ao dinheiro, né? De que você tem direito a ter todo o dinheiro que você precisa para alcançar todo o sucesso, ter a melhor qualidade de vida, entregar a melhor qualidade de vida para os seus filhos, para a sua família, né? Ambição é diferente de ganância, né? Ambição é querer para você a partir do seu trabalho. Ganância é querer o que o outro tem para você, né? Nós estamos falando de ambição. Você correr atrás, de você buscar o que é seu. E isso é apenas uma chave, é um clique. Porque você está com a crença de escassez e a gente vai tirar essa crença, permitindo que você enxergue o quanto de abundância existe no mundo, né? E você vai passar a se relacionar com o dinheiro de uma maneira diferente. Então, volto a dizer, uma pequena oração, não vou chamar de oração, vai, Mar, falar algumas palavras em relação ao dinheiro antes de deitar e assim que você acordar, preferencialmente tocando uma nota, né? Tem uma nota lá de estimação sua, você toca na nota e você vai dizer que a partir de agora todo o dinheiro vai vir para você na medida do que é necessário para você para alcançar o sucesso, para que você possa dar o melhor para sua família. Você vai falar, pô, mas isso aí você está falando de uma situação de fé. Não, na realidade, você está quebrando um paradigma de que você não acessa dinheiro, de que ele tem que ficar distante de você, né? Eu sempre gosto de citar uma historinha que eu vi a pessoa contando que um belo dia, por volta de 9 anos de idade, a menina pediu dinheiro para o pai pegou dinheiro em todos os bolsos da roupa e disse, toma, você tomou todo o dinheiro que eu tinha. Mas era só para dizer para ela que ele não tinha mais. E ela entendeu que ela quebrou o pai financeiramente. Nunca mais ela conseguiu se relacionar bem com o dinheiro, né? Isso para falar de uma crença, né? Tem muitas outras crenças. Por exemplo, medo de elevador. É uma crença. Medo de escada rolante, medo de altura, medo de barata. O medo da barata, então, a gente consegue tirar esse medo ou ridicularizar a situação num ponto em que nunca mais você vai ver a barata, a lagartixa, né, ou qualquer outro animal com os mesmos olhos. Porque esses medos fazem com que a pessoa enxergue esses animais como verdadeiros monstros, né, que saem debaixo da cama e vão tomar a pessoa, né, eles são muito maiores ou têm muito mais força do que eles realmente são. A partir do momento que a gente consegue ridicularizar a situação, essa é a palavra, você nunca mais vai ver aquilo da mesma forma, né? Eu digo assim, né? Tudo que você está falando, né? Tem 2 pontos ali que a gente tem que estar, né, trazendo, né? Muitas vezes esse decreto que a gente fala para nossa mente, né? Eu posso tudo que me é de direito para que possa viver uma vida à maneira como eu quero. É um decreto que você manda para sua mente. Então, se eu mando o meu decreto, certamente isso vai acontecer. Só que assim, né? Nós precisamos muitas vezes de ajuda. Nós precisamos entender por que não saímos daquele lugar. Então, eu penso assim também, que uma conversa com quem tem, vamos dizer, profissionais como o Wagner, eu mesmo, o Vander que está aí, a Tati que entrou, o professor Marcelo e tantos outros, temos técnicas para entender o porquê. Teve um caso de uma dessas monitorias que eu fui, e o rapaz, ele assim, trabalha e não consegue também manter o dinheiro. Aonde que estava a lembrança dele, né? Ele, por um momento na vida, ele sempre dava um dinheirinho e ele guardava no cofrinho. Não sei se você sabe dessa história. Não, Ele guardava no cofrinho. E aconteceu uma situação muito complicada financeiramente com a família, e aí naquele momento não tinha outro recurso, senão quebrar o cofrinho do menino, né? E ali pegou o cofrinho, ele lembra quando pegou o porquinho dele, quebrou aquele cofrinho.
que estava lotado de dinheiro, notas, moedas, o suficiente para que fosse a ideia de comprar uma chapa, e começaram ali os pais, porque estava muito mal financeiramente, né? E começaram a vender lanche, fazer lanche na porta da casa, vender lanche e tal. Bom, passado o tempo, eles têm 2 lanchonetes lá na cidade, né, onde que tá. Só que ele ficou com aquela ideia: se eu guardo dinheiro, um dia vão tirar o meu dinheiro, então eu não tenho dinheiro. É doida a nossa mente, né? Então, as coisas que acontecem, é necessário a gente ir um pouco mais profundo. Assim como eu tô com uma pessoa, estamos ali num processo de emagrecimento. E ela, então, ela traz um momento em que ela era miudinha e com os primos brincando, e ela era muito atrevida, mas ela é muito miudinha e mais atrevida. E ela vira para os primos e fala assim: olha, eu sei nadar e sei boiar. E entrou no lago. Só o que aconteceu? Ela se afogou, ela não conseguiu nadar. E a sorte que tinha um adulto e que a resgatou. Só que o que ela entendeu naquele momento? Por que ela afundou? Porque ela era muito magrinha. E ela hoje está com quase 100 quilos e não consegue, a vida toda, emagrece, engorda, emagrece, engorda, emagrece, engorda. Então, qual é o motivo? Precisamos de buscar um motivo, sim, da nossa escassez, tanto a escassez financeira, quanto a escassez de relacionamentos, muitas vezes, né? Sim. E o que eu acho, assim, sensacional são essas técnicas, né? Que você aplica de uma maneira muito sutil, mas que reverbera na cabeça da pessoa e fica por muito tempo, né? Isso é muito legal. E assim, como você falou, né, Wagner, o mesmo energia, a mesma energia que você gasta para ter pensamento negativo, você gasta para ter pensamento positivo. Acorda, olha no espelho, olha teus olhos, né, Wagner? A gente aprendeu muita lição. Olha para seus olhos na frente do espelho. Converse com a pessoa que você é e pede para essa pessoa: eu quero tudo que me é de direito. E nada nem ninguém vai tirar isso de mim. E aí a vida segue. Mas não, a gente fica pensando muito rapidamente que tem que agradar a todo mundo, inclusive nas festas de final de ano, né? Se você que está aí escutando, que tem alguma situação que precisa resolver, né? Rapidamente a gente vai estar ali perto de familiares, pense 2 vezes. Converse com você mesmo. É só um momento. São horas que a gente passa junto e a gente sofre antes de ir. Isso é uma tremenda bobagem. Porque, olha só, tivemos um ano de pandemia, agora já vem uma outra história aí também, a gente não sabe que ponto vai ficar, né, Wagner? A gente não sabe o que vai ser. Mas sabemos só uma única coisa. Quem conseguir passar de 2021 para 2022 é um baita guerreiro. É um baita guerreiro. Nós sobrevivemos a isso. E não sobreviver é muito mais. Mas depende da nossa mente, né, Wagner? Sobre as festas de fim de ano, vou aqui compartilhar com todo mundo uma estratégia muito simples, tá? Você sabe que não gosta das festas de fim de ano, ok? Ponto número 1. Você sabe que tipo de situação você vai enfrentar que te desagrada. Ponto número 2. Já sabe? Lista isso, coloca isso no papel. Você sabe como a coisa acontece, porque ela acontece sempre da mesma forma. É alguém que bebeu demais, é alguém que quer ser engraçadinho além da conta. Toda vez ela acontece da mesma forma. Então você já sabe a metodologia, né, dos fatos. Você tem 2 caminhos. Já ir se preparando, porque se ele falar isso, eu vou falar aquilo e vou estourar. E quem vai passar raiva é você. Ou você se prepara, sabendo que aquilo vai acontecer, daquela forma que você sabe que vai acontecer, e você se coloca da seguinte forma: eu não vou entrar nesse jogo. Eu não vou entrar nessa situação. Eu não vou deixar... Isso é inteligência emocional. Eu não vou deixar a falta de inteligência emocional dos outros me carregar para o mesmo buraco onde eles estão. Por que você vai se entregar? Então, tá aqui as dicas, né? É muito simples, até porque não é um evento isolado que acontece
de uma maneira não prevista, você já sabe como a coisa vai acontecer. Sim. E por que você vai se deixar levar por esse evento? Autocontrole. Né? E o que é autocontrole? É o que a gente ensina, né? Tanto na programação neurolinguística como na hipnose, não dar o significado de uma emoção ruim para aquela situação. Você simplesmente ignorar ou ridicularizar. A melhor forma de você se livrar de uma situação ruim é ridicularizar. Sim. Tem aquele caso, não sei se você já estava junto também, de uma colega no curso, em que ela, assim, um ódio tremendo da sogra. Você estava nessa? Não estava. Não, um ódio da sogra. Ela ficava roxa só de falar da sogra. Porém, a sogra cuidava dos 2 filhos dela para ela poder estar no curso, né? Então, só que assim, né? A sogra era muito chata e ela tirava ela do sério, não sei o que e tal. E aí, então, o professor aplicou essa técnica, né? De ridicularizar. Feche os seus olhos agora e imagine aquela pessoa que você acha ridícula, como se fosse aquele pato dono, pois em questão de segundos, foi incrível aquilo. Ela simplesmente, depois, né, que abriu os olhos, mas muito rápido, ela abriu os olhos e aí, então, ele perguntou para ela, e aí, fale-me sobre sua sogra. Ela fez assim com os ombros, tudo bem. É isso aí. Os colegas todos ficaram esperando ela ir embora para casa, porque era quase no final daquele dia de curso. E aí, então, eu mesmo fiquei muito assim, caramba, o que será? Será que conseguiu mesmo abafar o ódio da sogra? No dia seguinte, quando ela chegou, rapidamente eu fui ao encontro dela, falei, e aí, como foi, né? Isso o professor também, viu? O professor foi, acho que, o primeiro que falou com ela. E daí, como foi o encontro com a sua sogra? Ela falou assim, olha, foi tão tranquilo que ela virou para mim e falou assim, tá tudo bem com você? E ela ria, tá tudo bem, tá tudo ótimo. E a sogra dela falou, nossa, eu nunca vi você tão feliz, como é bom fazer curso. Ela continuou falando tudo que tinha que falar, mas ela não escutava o que ela estava falando, entendeu? Exato. E foi incrível. E depois, nos dias que se seguiram, todo mundo, e aí, como é que tá? Funcionou? Funcionou. Olha lá, outro colega de ponta entrando aqui, o Laerte, o hipnoterapeuta. E assim, né? O que a gente tem, até a Laerte que está aí, todos os hipnoterapeutas que estão, nós temos técnicas para melhorar a sua qualidade de vida, né? Até com a sogra. E é incrível, né, Wagner? Porque como é que a gente vai fazer, né? Como aquela minha colega que, de repente, o problema era com a mãe, e ela simplesmente tirou o ranço, a ponto da menstruação dela descer. Olha o poder da nossa mente, né? Eu acho que o gesto mais importante, né, que demonstra a ridicularização é o famoso dar de ombros, né? Quando a pessoa realmente faz esse movimento de que nada mais o incomoda. Nada mais. Tá tudo bem. Exatamente. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para nossos colegas hoje. Quem está aqui, quem é hipnoterapeuta, sabe muito bem e sabe até um pouco mais do que eu. Eu sempre entendo, sempre aprendo muito com todos. Mas, assim, a gente consegue sobrepor imagens, que é o que o Wagner está falando. Você consegue sobrepor a imagem. Se aquilo está te incomodando, se você não está suportando, então, tipo assim, se não tem outra saída, o que eu devo de fazer? Né? Não vou ir, eu vou ser o patinho feio de não estar junto? Não. Simplesmente, a gente, como diz assim, né? Você sobrepõe a imagem mental de uma maneira que ela é tão poderosa, que para você, tanto faz se ela estiver chorando, se estiver gritando, é como se fosse patinhos na lagoa. Você gostaria de saber como que funciona isso? Você que está aí? E vocês, meus amigos, estão aí, tem alguma pergunta para a gente? Pode fazer. Nós aqui trabalhamos com o que há de ponta, que eu falo, viu, Wagner? Eu penso assim, é o que há de ponta na medicina da mente. É você trocar essas imagens e viver a vida que você pode, se você quiser, lógico, né? O que a gente faz e o que a gente ensina para os nossos clientes, pacientes, o pessoal chama aí, né, de uma maneira,
ter inteligência emocional. Sim. Né? O que é inteligência emocional? É você ter o autocontrole suficiente para não deixar que uma situação te traga aborrecimento. Estamos falando de novas situações, não do passado, de novas situações. De você encarar aquilo de uma maneira que não traga essa sensação ruim. Eu dou mentoria de carreira para algumas pessoas, né? E é muito engraçado como todo mundo vem quase que com a mesma história. Ah, porque eu estou na empresa há 5 anos, 8 anos, 12 anos, 20 anos, né? E nos últimos tempos parece que ninguém valoriza o meu trabalho. Todo mundo fala a mesma coisa. E o que é não valorizar o trabalho? Ah, porque eu não recebo promoção, eu não recebo aumento, eu não recebo, né? Eu não vou entrar aqui no mérito, porque essa é uma conversa um pouco mais profunda que a gente precisa ter para entender o momento da pessoa. Mas é muito engraçado como essas pessoas, elas falam, ah, porque o fulano pediu demissão e o meu chefe não deixou ele embora e ainda deu uma promoção para ele. E eu nem acho que ele merece. Ok. Mas ele teve coragem de pedir demissão. E você tem? Ixi. É a zona de conforto. As pessoas ficam numa zona de conforto. Então, quando a outra pessoa, ela se sentiu numa condição que não estava sendo valorizada e ela foi procurar algo melhor. Sim. E ela teve a opção de ir por um novo, sair da zona de conforto, ou ficar no ambiente atual, que ela conhece, está controlado, mas com uma valorização financeira, né, para a carreira dela. E quando a gente faz essa pergunta, a pessoa que está ali contando a história triste, parece que cai um balde de água fria, do tipo, peraí, o que eu estou falando, né? O que eu estou contando para mim mesmo? Né? Que história que eu estou contando para mim mesmo? Né? Qual historinha que eu estou contando para mim mesmo, né? Para me vitimizar, né? Vitimizar. E veja só, né? Esse meu amigo Wagner, ele é fera, gente. E assim, vejam só, né? O quanto que todo essas ferramentas e essas técnicas para você, meu amigo, minha amiga que está aí, e gostaria até de se tornar, né, um hipnoterapeuta, e seja bem-vindo. A humanidade Muito precisa de bem-vindo. muita gente para ajudar. Muitas pessoas precisam de ajuda. Existe um campo imenso de possibilidades quando você simplesmente veste a camisa de ajudar o próximo. O Wagner, da maneira como ele está falando, no caso de trabalhar esse controle mental dentro das empresas, né? Dentro onde você passa a sua maior parte do tempo da sua vida, dentro do seu trabalho. E você trabalha de mau humor, trabalha não se sentindo valorizado, se sentindo rejeitado, ou que o outro ganha mais, ou que faz mais. E para que isso, né? Então, de repente, não é... E também posso estar falando isso em relacionamentos. Muitos chegam no consultório falando sobre a esposa, falando sobre o marido, muitas vezes, né? Meninos e meninas vêm buscar a gente também, isso está sendo ótimo. E aí, assim, né? A ideia não é separação. A ideia é entender o que eu posso estar fazendo para eliminar todas as possibilidades. Se eu eliminar todas as possibilidades para que isso melhore, né? Se não tiver mesmo, então tá. Então vamos se organizar para uma derradeira separação. Mas não é essa a ideia. E eu tenho presenciado pessoas que vêm buscar ajuda e que melhoram o relacionamento, né? De marido, mulher, de companheiros, né? Vamos dizer assim. E o quanto você, né, Wagner, ajuda essas pessoas, né, dentro do RH das empresas, muitas vezes, Exato. que você se forme, tem essa técnica de comunicação, você consegue ajudar em todos os setores da vida, não é? A comunicação é essencial. Essa é a grande verdade. 90% dos problemas da nossa vida estão associados à comunicação, à falha na comunicação. Né? A falha na comunicação da sua expectativa em relação a outra pessoa.
Você não comunicou que você esperava que a outra pessoa ia chegar no horário, que ia lavar a louça, que ia te trazer uma flor, sei lá. Gerou uma expectativa, não comunicou e acaba gerando conflito. Eu tenho, né, o reverendo lá da igreja que eu frequento, ele sempre gosta de citar isso, de que encontra casais já casados há muitos anos, em que um dos dois fala que ele ou ela, né, me tratou mal, ou falou que eu isso, ou eu aquilo. Aí a pergunta é, mas quando ele ou ela disse isso para você? Já faz 20 anos. Você está carregando isso há 20 anos. Carregando essa mágoa há 20 anos. Se moendo, se remoendo, né? E aí, a partir do momento que você tem esse clique, esse preconceito, qualquer coisa que a outra pessoa fizer, você vai associar a esse ponto. E vai engordar aquela balde de que não me tratou bem, ou não me respeita, ou não me dá valor, ou o que quer que seja. Se você não tratar, se você não discutir, né, se você não conversar sobre as suas expectativas, você só vai carregar, né, por muitos anos aquilo num relacionamento que só vai se degradando. Desse ponto em diante, ele só vai se degradando. E é isso que você quer? Uma hora que não tem o que fazer. Eu gostaria também de estar colocando aqui, olha só, meus amigos, o que a gente conversou hoje são assuntos extensos. Se fosse o caso, poderíamos nos aprofundar em cada fator, em cada setor desse. Mas agora eu gostaria de estar levantando aqui, como um último assunto, né, dessa quarta-feira, 1º de dezembro de 2021. Olha que delícia! O ano já se foi, Papai Noel vai chegar, e assim, né? O que eu queria estar falando é sobre como muitas pessoas têm medo de buscar ajuda, não só a ajuda em si, mas medo tanto da PNL quanto da hipnose. As pessoas têm medo. Porque pensa que vai estar trabalhando ali com situações espirituais, muitas vezes, que vai contra a minha religião, né? Hoje, dentro dos cursos, eu presencio vários pastores fazendo simplesmente o curso para melhorar nos seus atendimentos nas suas pastorais, né? Se é assim que se fala. Então, eu gostaria também que você estivesse falando aí sobre que você tenha uma ideia a respeito. E deixar bem claro para todos, né? Hipnose é um poder da nossa mente. Nós estamos falando nessa mais avançada técnica dentro da neurociência, que tem sido comprovada não só para problemas emocionais, como situações físicas. Hoje, se você for na internet, meu amigo, você vai ver ali a hipnose sendo utilizada em hospitais. Temos grandes colegas que eu me formei junto também, e eles estão desenvolvendo um trabalho maravilhoso de anestesia, analgesia dentro dos hospitais. Então, assim, pergunta Elisa, mas analgesia, que seria tirar a dor, tá? E anestesia seria realmente, né, tirar a dor completa. Então, assim, é possível? Tudo é possível. E nós não estamos falando de espírito, não estamos falando de espiritualidade. Nós estamos falando da sua força, do poder da sua mente, da tua vida. Fala para mim o que você pode endossar sobre isso, que eu sei que você também fala muito sobre aquilo. É exatamente isso. Tudo está na sua mente. O problema está na sua mente e a solução também. Nós usamos essas ferramentas apenas para poder te ajudar a encontrar o caminho, né? Nossa função é te ajudar na caminhada, não é fazer a caminhada por você, nem mostrar qual é a solução, porque nós não sabemos o quanto aquele problema está te incomodando ou te atrapalhando. Para alguns casos, né, na hipnose não verbal, muitas vezes a gente nem pergunta qual é o problema. É você que vai resolvê-lo sozinho. E às vezes nem você sabe qual é o real problema. Mas a partir do momento que a gente faz a indução, você começa a resolver aquilo e sai transformado, né?
para toda sessão de hipnoterapia, a pessoa sempre vai sair modificada. Sempre vai. Porque não tem como não atingir um outro nível, né? Ou resolve ou melhora. Pior nunca vai ficar. Nunca vai ficar pior, né? Então, nesse aspecto, a nossa função, né, é só conduzir as pessoas. Para aquelas pessoas que, por uma questão de crença, acham que a hipnose não deve ser, né, não pode ser feita por crença, é para isso que eu uso a programação neurolinguística. Ou seja, de olhos abertos, o tempo todo, conversando, sem problema nenhum, sem associar que aquilo é um domínio do corpo ou da mente. Então, usamos a programação e alcançamos o mesmo resultado. Sim. Às vezes com um pouco mais, algumas sessões a mais, mas alcançamos o mesmo resultado, né? Deixa eu aproveitar para fazer um parênteses aqui. Você falou tanto, né? Chegamos ao final do ano, né? Chegamos ao final do ano. E aí quem está aqui com a gente, eu queria fazer uma pergunta. Lembra, lá no ano novo do ano passado, que você falou, esse ano vai ser diferente, porque eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou mudar de emprego, eu vou perder peso, eu vou juntar dinheiro, eu vou viajar, eu vou trocar de carro, pulou 7 ondas, comeu maçã, a romã, a sementinha da romã, da uva, vestiu uma lingerie de uma cor diferente, na esperança de que amarelo, azul, vermelho, paixão, em cima de tudo aquilo que você estava buscando para esse ano. E aí, estamos chegando no fim do ano. E aí, o que você fez para chegar nos seus objetivos? Ou você só ficou esperando que eles iam acontecer a partir do momento que você falou que queria, né? Agora é o momento da reflexão. Reflexão do que você conseguiu, e aí a hipnose, a programação neurolinguística te ajudam muito a entender por que você não conseguiu alcançar os seus objetivos, né? Daquilo que realmente era importante para você, e como você pode preparar um novo plano, mas agora sim, um plano de verdade, comprometido, com ações concretas para buscar no próximo ano. E aí? Como que é a sua revisão de fim de ano? Como que será, não é verdade? Eu digo assim, é muito legal você ter trazido esse tema também, porque quando você fala isso também, esse momento, né, de final de ano que deixa as pessoas tão introspectivas, simplesmente pelo fato de que não consegui alcançar aquilo que eu achava que eu ia conseguir, né? E hoje mesmo eu tive ali uma oportunidade, né, de estar junto com uma pessoa que até 4 meses atrás era normal, quer dizer, ele continua normal, mas devido ao excesso de peso, devido ao não cuidado consigo mesmo, desenvolveu uma diabetes e faz 4 meses que ele teve que amputar a perna. Então, ele tem até o joelho, né? E assim, hoje eu encontro ele mais magro, mas ainda continua bastante obeso, né? E faltando um pedaço do seu corpo. É muito triste, é muito pesado estar falando isso assim no final dessa live, onde a gente só trouxe muita alegria, disposição, mas o que eu quero dizer é que assim, o quanto você olha para a tua saúde, seu bem maior, sua saúde física, sua saúde emocional, o quanto você está cuidando. Não adianta fazer promessa, não adianta fazer tudo isso que o Wagner falou, se a gente não entender que todo dia é dia de começar. Todos os dias é dia de começar. E eu encontro pessoas que falam, não deu essa semana, segunda-feira eu vou. O que é a segunda-feira? Por que eu odeio a segunda-feira? Por que eu fico prolongando o final de domingo para que a segunda não comece? Então, provavelmente você é uma daquelas pessoas que não alcançaram o resultado que vocês quiseram. Então, assim, um bom livro, uma boa caminhada, muitas vezes, né? Não precisa muito. 20 minutos de caminhada, você já está dando um decreto para a tua mente. Eu quero saúde.
E eu vou caminhar todos os dias, 20 minutos, 10 minutos, o que for, mas com esse pensamento. E aí você consegue alcançar seus resultados, né? Hoje eu fiquei bastante chocada com o que eu vi, porque foi bastante assim, não é uma pessoa próxima, mas é um conhecido, né? E assim, como que vai sobreviver? Vai sobreviver? Vai. Então hoje vai ter que se adaptar a uma nova vida, mas quando ele tinha tudo para viver, mas não olhou para si mesmo. Então não vamos deixar a coisa andar nesse passo largo, né? Ele foi muito triste, mas está vivo, está superando a cada dia. Hoje conseguiu fazer uma caminhada só com as muletas, porque não conseguia, né? Não tem força nos braços. Vocês fazem ideia do que é isso, meus amigos? É muito triste, não é? Então, se quando nós nascemos, nós somos agraciados com um corpo totalmente perfeito, que você está fazendo, que você não está cuidando dele. Vamos repensar. E eu queria colocar um último ponto aqui. Sim, sim. Os sintomas que seu corpo mostra, muitas vezes, até tem uma doença nominalizada para aquele sintoma, Sim. mas pode ter começado na sua mente. Sim, certamente. Certamente. Esse é um tema para uma outra live, porque esse aí se estende bastante. Com certeza teremos outras e outras lives. Eu só vou estar adiantando aqui. Eu fui convidada para quarta-feira participar de um podcast, né? Que fala? Podcast. Exato. Podcast de uma cidade vizinha e estou muito, assim, orgulhosa e satisfeita mesmo. E eu vou deixar depois fazer uma apresentação para que vocês acompanhem, né, essa divulgação, porque é para isso que eu e o Wagner fazemos lives. Ele faz todas as terças-feiras, né, Wagner? Exato. E eu faço Exatamente. todas as quartas-feiras. Então é só vocês ficarem ligados e buscar ajuda e entender que é o seguinte: cuide do seu bem maior, que é a sua mente, porque cuidando da mente, o corpo e todo o resto vai dar certo, não é? Exato. Wagner, de Exatamente. coração, muito obrigado. Você hoje encantou meu 1º de dezembro, me deu um grande presente, né? De estar junto, sempre é muito enriquecedor, duas cabeças falando a mesma coisa, para que nossos colegas, né, entendam que de uma vez por todas, a hipnose, a hipnoterapia, a programação neurolinguística, uma conversa com quem realmente sabe direcionar e conduzir, né? Então, conduzir, testar e conduzir, se a pessoa tá, não tem remédio mais barato em termos do que vocês procurarem ajuda. Não fiquem no sofrimento. Decidam por ser criadores. Parar com esse vitimismo. Vamos ser criadores da nossa história e de uma criação que só nós vamos fazer com muita força e garra. E tendo amigos como o Wagner aí, fica mais fácil. Obrigada. Eu que agradeço. A última palavra para você. Eu que agradeço, né? Quem ainda não me segue, é @WagnerNage. Lá no meu link na bio tem o meu canal no YouTube, né? Tem o meu WhatsApp para marcar a consulta, né? E queria agradecer a audiência de todos, a oportunidade da gente bater esse papo incrível aí, falando sobre hipnoterapia. Ok. Bom final de ano para todos. Sim, beijo a todos e vamos continuar na nossa jornada. Todo dia é dia de ser feliz, ir buscar um pedaço de você. E assim, de pouco em pouco, a gente vai construindo um grande castelo da nossa vida. Obrigado, beijo no coração, beijo por todos que estiveram por aqui. E se você acha que o que nós vai ficar gravado na minha bio, gravado na bio do Wagner, se você acha que tem algum amigo que gostaria de estar sabendo um pouco mais sobre o que é e casos como nós contamos, compartilhe. Um beijo e obrigado. Tchau, Wagner. Obrigado. Boa noite para todos. Tchau. Boa noite.